Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. Já abordei a temática de investimentos no Brasil por brasileiros não residentes no país para fins fiscais algumas vezes. E como no dia 22 de setembro último tivemos a publicação da medida provisória 1137, que amplia a isenção do imposto de renda para investidores residentes ou domiciliados no exterior, é chegada a hora de batermos novamente na mesma tecla. Antes, vamos entender o que a medida provisória traz de inovação. Aliás, a tentativa de estender a isenção que já existia para investimentos em ações e títulos da dívida pública, também para alguns investimentos em renda fixa, como, por exemplo, para investimento em debêntures, foi feita inicialmente através de um projeto de lei de autoria do Executivo. Trata-se do projeto de lei 4.188, conforme acabei de dizer, de autoria do Executivo, que deu entrada na Câmara dos Deputados em 26 de novembro de 2021 e que tem como assunto principal a instituição do marco regulatório para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país e mais 7 assuntos, ou como chama a imprensa, 7 jabutis, ou seja, assuntos estranhos ao assunto principal. E um deles, que ocupa o capítulo 8º do projeto, é exatamente o assunto que acabou virando a medida provisória. O projeto 4188 foi apreciado, modificado e aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados em junho deste ano e aguarda a apreciação pelo Senado Federal. Voltando à medida provisória, ela deve ser apreciada no prazo de 120 dias, sob pena de perder a validade. Lembro, para quem não está acostumado com o processo legislativo, que uma medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. Claro que seu próprio texto pode trazer artigos tratando da produção dos efeitos da norma. No caso em análise, conforme previsto no seu artigo 4º, a medida provisória produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro do próximo ano, de 2023. Conforme expliquei há pouco, a medida provisória isenta do imposto de renda o investimento do residente ou domiciliado no exterior em títulos emitidos por empresas privadas não financeiras, como, por exemplo, as debêntures, entre outros títulos. A isenção para investimentos no mercado de ações e de títulos da dívida pública já existia por força do disposto na Lei 11.312, que é de 27 de junho de 2006 e que neste ato está sendo modificada pela medida provisória para agregar as novas isenções. Podemos comemorar, então, porque o não residente no país poderá continuar investindo no Brasil sem maiores dificuldades? A resposta é não.
Ainda que a Lei 11.312 diga, desde 2006, que fica reduzida a alíquota zero a tributação dos rendimentos gerados por títulos públicos e agora, com a medida provisória, também por títulos privados, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, na prática temos uma significativa dificuldade. Isso se dá porque, embora exista a previsão legal e beneficiário residente ou domiciliado no exterior, sem nenhum esforço, possa ser entendido como estrangeiro ou brasileiro que deixe o país em caráter definitivo, temos normas infralegais criando severas dificuldades. Falo da Resolução 4373 do Banco Central e CVM, de 29 de setembro de 2014, que, em função das exigências impostas aos investidores, acaba por praticamente impedir que o brasileiro que se torna não residente possa continuar a realizar investimentos aqui no Brasil. Neste momento, você, atento ouvinte, pode estar questionando, mas a resolução não atende igualmente ao estrangeiro e ao brasileiro não residente? E a resposta é sim. Entretanto, o estrangeiro, grande investidor, possui toda uma estrutura para conseguir investir no Brasil. Já o brasileiro que deixa o país para trabalhar por um período maior, por exemplo, e gostaria de continuar investindo aqui, não vai conseguir, porque tão logo, seguindo o que diz a Instrução Normativa número 208 de 2002, comunique sua nova situação de não residente, será solenemente convidado a encerrar sua posição na sua corretora. Isso ocorre porque a Resolução 4373 tem uma lista de exigências que devem ser cumpridas pelo seu representante, ou seja, pela corretora que faz a intermediação de seus investimentos. Cheguei a publicar em um episódio passado que haveria uma luz no fim do túnel, uma vez que a CVM colocou em consulta pública, em audiência pública, em setembro do ano passado, proposta de alteração da Resolução CVM 13 de novembro de 2020, que dispõe sobre o registro, as operações e a divulgação de informações de investidor não residente no país. Pois bem, a Resolução CVM 64 de fevereiro deste ano, acatando as sugestões apresentadas na consulta e audiência pública, dispensou o investidor, pessoa natural não residente no país, de obter seu registro na CVM. Só que, ainda assim, continua difícil encontrar corretoras que acatem o investidor não residente no país. O mais comum é que convidem esse investidor a encerrar sua posição. Enquanto esse imbróglio não se resolve, continuaremos buscando informações. Pintando qualquer novidade, prometo voltar ao assunto. Espero que tenham gostado do tema. Prometo voltar na próxima semana. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.
Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!